Sabe aquela dorzinha incômoda que aperta o peito quando a gente precisa sorrir por fora, enquanto o mundo desaba aqui dentro do peito? Aquela sensação de estar fantasiado na própria vida, interpretando um personagem que não te cabe, só para agradar a plateia invisível das redes sociais e do ser socialmente aceitável. Chega uma hora que a gente se pergunta: por que a gente está insistindo em vender uma perfeição que nos esvazia, enquanto a nossa verdadeira melodia desafina em algum canto escuro da alma? Eu me lembro de um dia, no meio de uma tarde abafada aqui no Rio, o cheiro de maresia misturado com o suor da multidão na praia, e eu tava ali, observando um vendedor de mate que berrava seus bordões com a mesma paixão que um tenor em uma ópera. Ele se desdobrava como um equilibrista de isopor e copos, debaixo de um sol de 40 e tantos graus, o rosto suado, mas um olhar que carregava uma paisagem particular. Não era cansaço ou conformidade, mas algo que parecia intransigente. Aí, de repente, um grupo de turistas, com seus óculos escuros de marca e sorriso plastificado, pediu para tirar uma foto com ele, né? E ali estava o contraste. O vendedor, no seu palco de areia, com um sorriso que parecia mais real do que qualquer filtro de Instagram, e os turistas com suas poses cuidadosamente ensaiadas, capturando a perfeição de um momento que talvez não estivesse realmente vivendo. Aí o vendedor ofereceu o mate com o mesmo mate que oferece a própria alma, e eles, os turistas, sorriram para a câmera a um clique de eternizar uma felicidade fabricada. Aí naquele instante eu senti o vento salgado no rosto e me veio uma pergunta. Será que a gente não tá, tipo assim, todos nós, a um gole de mate da verdade, mas preferimos a pose que nos distancia dela? Já repararam como a vida virou um grande baile de máscaras? Todo mundo com um figurino impecável, o sorriso ensaiado, a pose de tudo sob controle. Parece que a gente nasceu com um manual invisível, como ser socialmente aceitável e esconder a sua humanidade. Mas, convenhamos aqui entre nós, essa comédia da persona perfeita, no fundo, é uma tragédia disfarçada. A gente constrói essa persona, esse papel social que Jung nos cutucou para ver, com o mesmo esmero de quem edifica um castelo de areia na beira da praia. É lindo, é grandioso, mas está condenado a ser levado pela próxima maré de auto-engano. Mas e se eu te disser que, por trás de toda essa perfeição empacotada, mora uma parte de nós que a gente faz de tudo para esconder? Uma parte que, ironicamente, é a mais real de todas. Aquela que, quando vem à tona, nos obriga a encarar o espelho quebrado da nossa própria verdade. Então, depois de tantos cliques e curtidas na praia da vida fabricada, chega a hora em que a performance se torna insustentável. Aquela imagem que a gente projeta como um reflexo polido e impecável começa a mostrar suas primeiras rachaduras. É como se o próprio espelho, esse cúmplice silencioso das nossas verdades diárias, cansado de tanto disfarce e de tanta luz de LED no rosto, não aguentasse mais a farsa. E a gente que se esforça tanto, mas tanto, para montar esse personagem com direito a figurino de grife imaginário e roteiro de influencer coach metafísico, percebe que a imagem perfeita começa a trincar. Nesse momento, um calafrio percorre a espinha. Ou seria um arrepio de vergonha alheia de si mesmo? Não sei. Mas estamos vivendo uma vida que não é nossa. Estamos habitando um outdoor e não a nossa própria casa. Vamos pensar aqui numa cena hipotética, patética, mas real. Vamos pensar naquele chefe que no escritório é a personificação do mau humor, com a testa tão franzida que parece ter a planta da BR-116 desenhada nela. E um ar de quem acabou de lutar com um leão raivoso e perdeu os dois braços. Mas no final de semana, basta uma foto na praia, com um sorriso mais largo que a boca permite e um filtro que transforma o rosto em uma escultura grega plastificada para virar o rei da positividade e alto astral nas redes sociais. É uma metamorfose ambulante digna de Oscar de melhor ator coadjuvante na categoria Felicidade pós-trabalho. Ou então vamos pensar naquele influenciador fitness que prega a saúde com o fervor de um pastor em um culto de prosperidade, enquanto no sigilo da madrugada ele se esconde na escuridão da cozinha para devorar um pote de sorvete de 2 litros com batata frita feita no óleo,
O cidadão nem acredita mais tanto assim na palavra da Airfry. Enfia o pé na jaca longe das câmeras e dos seus seguidores com corpos esculturais. A máscara, meus amigos, ela pesa. A máscara pesa tanto que a gente começa a andar curvado, como se carregasse um piano nas costas. O ar falta, o oxigênio parece não ser suficiente para a farsa. E a gente começa a sentir o desconforto da própria mentira, com uma roupa apertada que sufoca a alma. E para piorar, ainda fica marcando a barriga. Carl Jung, esse velho sábio de Zurique, que a gente tanto gosta de roubar uns insights para parecer inteligente na mesa de bar, ele já nos avisava. Essa persona, esse papel social que a gente cria para se encaixar no clubinho dos aceitáveis, se ele for super desenvolvido, vai nos afastar da nossa própria essência. É como ter um castelo de areia na beira da praia, lindo, grandioso, cheio de detalhes minúsculos, um primor da arquitetura efêmera. Mas um tsunami de auto-engano pode vir a qualquer momento, sem aviso prévio, e levar tudo para as profundezas do ridículo. E o que sobra depois que a maré baixa? Só sobra o vazio, a ressaca da farsa, o esgotamento mental que nasce dessa busca incessante por uma perfeição que não existe. Uma imagem que exige demais de nós. Mais do que podemos dar, mais do que somos, a gente se torna um fantoche da própria criação, exausto de manter a pose e com os fios da sanidade cada vez mais curtos. Mas e quando a máscara finalmente cai? E quando a gente tropeça e o adereço da vida perfeita rola pelo chão, revelando a cara lavada, talvez um pouco amassada e com bastante olheira? O que acontece quando a gente se vê obrigado a olhar para aquilo que a gente tanto evita? Ah, meus amigos paradigmáticos, é aí que a coisa fica mais interessante. E um pouco assustadora também. Então, preparem-se, porque o show de horrores ou de libertação está prestes a começar. Aí então, com os cacos do espelho ainda reverberando na mente, a gente olha para fora. Para a rua, para a tela do celular, para o noticiário que grita e sussurra ao mesmo tempo. E o que a gente vê, meus caros paradigmáticos, é uma coreografia do absurdo. Um balé ensaiado onde todos se esforçam para manter a pose, mesmo com a alma destruída. É como se a nossa sociedade tivesse feito um pacto silencioso. Olha só, vamos fingir que tá tudo bem, e quem mostrar a rachadora na fachada vai ser o herege da vez. A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Rolar o feed, né? E lá estão todos eles. Os influencers perfeitos e forçados, os gurus da felicidade instantânea com seus slogans engessados, frases de efeito e soluções para a alma, uma curtida e 3 parcelas sem juros de distância. Seja a sua melhor versão. É o que eles dizem enquanto vendem a ideia de que a vida é um upgrade contínuo. Como se a vida fosse um aplicativo que você atualiza para esconder os erros. Mas e os erros e as falhas? Onde a gente enfia a angústia de não ser a melhor versão quando a gente só quer ser a versão cansada, mal-humorada e endividada de si mesmo? A gente vê pessoas se contorcendo em promessas ocas com um sorriso tão largo que parecem dores de dente disfarçado. Os debates de internet viraram shows de stand-up onde o palco é nossa atenção e a piada somos nós que assistimos. E a vida segue como uma overdose de preciso ter isso para ser aquilo. Uma busca incessante por felicidade que está sempre na próxima compra, no próximo lançamento, na próxima vitrine, o prazer efêmero de um novo item em troca da angústia perene de nunca ser suficiente. É o esvaziamento do ser para a glorificação do ter. É uma caminhada rasa, uma caminhada que promete a iluminação em um workshop de fim de semana com certificado e coffee break. Conecte-se com seu eu superior. Mas só se o seu eu superior for um sujeito otimista sem dívidas que acorda às 5 da manhã para meditar em posição de lótus. Se o seu eu superior for um sujeito com insônia, ansiedade e só quer 10 minutos a mais de sono, ele que se vira com seus próprios demônios. A gente vive numa era onde a autenticidade é vendida como produto e a vulnerabilidade, essa é para ser usada com moderação, em doses homeopáticas e de preferência com um filtro dramático meio vintage, para ficar mais esteticamente aceitável. No fundo, é tudo um grande teatro. Um sitcom sem roteiro, onde cada um de nós é obrigado a improvisar à perfeição, enquanto por dentro
A gente sabe que o palco está em chamas e a orquestra desafina. A gente ri, aplaude, compartilha memes e segue em frente, como se essa performance, sem fim, fosse a única realidade possível. Mas será que é? Será que a gente está condenado a essa dança macabra de fachadas sem nunca encontrar o ritmo da nossa própria verdade? E no meio desse circo de bizarrices, desse balé ensaiado, onde a gente esconde a alma debaixo do tapete, às vezes a gente para. O riso seca na garganta e a gente sente um vazio gelado no peito. É o esgotamento da farsa. É quando a gente se pergunta: será que é só isso? Essa performance infinita de quem não somos, para uma plateia que nem está prestando atenção de verdade na gente, onde todo mundo te conhece, mas ninguém sabe quem é você. Foi numa dessas tardes cinzentas aqui no Rio, dessas que o sol se esconde e a umidade abraça a cidade, que eu me vi sentado num banco de praça. O barulho do trânsito era um zumbido constante, uma orquestra caótica de buzinas e motores, pessoas passavam apressadas, seus rostos carregando as máscaras do dia a dia, o sorriso de quem vende, a testa franzida de quem corre, o olhar vazio de quem se perdeu. E ali, no meio daquela sinfonia de superficialidade, uma frase, um rabisco quase apagado no muro pichado, chamou a minha atenção. Era um trecho de Jung, quase inelegível, mas o suficiente para acender uma faísca. Não há luz sem sombra. Essa frase alugou um triplex na minha cabeça, ela ecoou como se fosse um mantra. Pareceu uma afronta, depois de tanto tempo me esgueirando pelas paredes, fingindo que só havia sol. Aquela verdade simples, jogada ali no concreto, de repente fez o mundo parar de girar. Lembrei de um espelho trincado em casa, da fissura que rasgou meu reflexo. É paradoxal, né? A gente gasta uma energia absurda para reprimir o que é de mais nosso. Os nossos medos, as nossas raivas, as invejas, as preguiças, as vergonhas, tudo aquilo que Jung chamou de sombra, aqueles demônios de estimação que a gente tranca num cofre e jura que ninguém vai ver. Aquele impulso irracional de querer mandar o chefe para aquele lugar. Não, a gente não vai falar porque a gente aqui tenta ser bastante poético. A inveja do vizinho que comprou um carro novo, a preguiça que a gente sente quando quer levantar da cama e enfrentar mais um dia de melhor versão. E a gente tem pavor de que alguém descubra essas nossas coisinhas, né? Mas adivinha? Elas estão lá, fazendo uma festa particular dentro da gente, batendo na porta da nossa consciência, na forma de ansiedade, de irritação inexplicável, de explosões de raiva, de apatia. É como tentar segurar um espirro, uma hora ele sai. E geralmente de uma forma bem mais escandalosa. E Jung, com a sabedoria de um misterioso ancião de um anime que já viu muita gente se enganar, sussurra dentro do muro. Quanto mais a gente nega a sombra, mais forte ela fica. Ela não vai embora, ela só muda de tática. Foi então que a compreensão me atingiu como um raio silencioso. A verdadeira liberdade, a verdadeira luz não está em exterminar esses demônios, mas em convidá-los para um cafezinho no meio da tarde, e em dar uma espiada no cofre sem tanto pavor. Não é sobre aniquilar o que nos incomoda, mas sobre reconhecer que faz parte de nós. Porque, afinal de contas, como podemos conhecer a verdadeira luz se nunca permitimos navegar pela escuridão do que também nos habita? E é nesse convite, nesse olhar para a própria sombra, que reside a faísca para uma revolução íntima. Uma faísca que pode, quem sabe, incendiar um novo tipo de autenticidade, livre das amarras da imperfeição imposta. Aí, quando a gente finalmente resolve dar uma espiada para dentro do cofre, não para chutar a porta com pavor, mas para convidar a sombra para um cafezinho, acontece uma coisa mágica. É um paradoxo danado, eu sei, parece loucura. Abraçar o que a gente insiste em esconder, dar a mão para aquilo que nos assusta. Mas é justamente aí, nesse convite indesejado para uma dança de salão da alma, que a melodia desafinada começa a encontrar o seu ritmo. É como se a gente passasse a vida inteira tentando segurar um espirro. Ou pior, tossir dentro de um metrô lotado. A gente se contorce, reprime, a garganta fica seca, os olhos começam a lacrimejar, gasta uma energia vital que poderia estar sendo usada para criar universos. Aí de repente você tosse. Caramba, é um alívio imediato, é a euforia do eu,
a libertação de sustentar uma mentira que te roubava o ar. O peso dos ombros diminui, a respiração fica mais leve. E o mundo, de repente, parece menos hostil, porque o inimigo, afinal, era a gente mesmo. Esse é o verdadeiro paradigma que nos liberta. A gente se torna mais autêntico, mais leve e, pasmem, até mais divertido. Porque é no reconhecimento das nossas imperfeições, das nossas manias, das nossas sombras, que reside a semente do verdadeiro humor, da autoironia que nos salva. A gente começa a rir de nós mesmos, das nossas incongruências, das nossas tentativas patéticas de sermos perfeitos. É aí que a gente percebe que o rei está nu. E que a gente também pode rir da própria nudez sem sentir vergonha. Eu me lembro de quando eu era jovem, cheio de certeza e cabelo na cabeça e bem menos rugas. Eu achava que ter controle sobre tudo era um sinal de força. Que esconder as fraquezas era a chave para o sucesso. E hoje, com a barba mais grisalha, a cabeça mais cintilante e a alma mais calejada, eu percebo que a verdadeira força está em baixar a guarda, em dizer sim, eu tenho medos, sim, eu erro, sim, eu sou humano, caramba. É um tipo de aceitação que não é passiva, não é resignação, é uma aceitação ativa, quase artística, de que somos uma obra em constante construção, com rabiscos, borrões e alguns traços únicos e geniais. E o mais importante, quando a gente aceita a nossa própria sombra, a gente para de projetá-la nos outros. Sabe aquele seu desafeto, aquela pessoa que te irrita no trânsito, no trabalho, na fila do pão, no teu condomínio? Talvez ela só esteja te mostrando uma parte de você que você nega, uma sombra que você insiste em manter no cofre. É como se a vida, com sua ironia peculiar, usasse os outros como espelhos ambulantes para nos mostrar o que ainda precisamos integrar. É um convite para despir-se, para deixar a luz do sol banhar não só o que você gosta em você, mas também os seus cantos empoeirados. É um despertar para a beleza da imperfeição, para a poesia do erro, para a força da vulnerabilidade. E nessa dança inesperada com a nossa própria sombra, a gente encontra não a perfeição fabricada, mas uma plenitude que tem um sabor agridoce da verdade. Uma plenitude que não é paz de espírito, mas uma aceitação corajosa da própria e gloriosa bagunça. E agora, com a alma um pouco mais desnudada e a máscara, se não jogada fora, pelo menos mais frouxa no rosto, a gente volta. Volta para aquele dia abafado aqui no Rio, com o cheiro de maresia e suor da multidão na praia. Lembra do vendedor de mate com a sua paixão de tenor e os olhos que carregavam uma paisagem particular? Os turistas com seus óculos de marca e sorriso plastificado, a um clique de eternizar a felicidade fabricada? Então, naquele dia eu me perguntei se não estávamos todos a um gole de mate da verdade, mas preferíamos a pose que nos distanciava dela. Hoje eu entendo que o vendedor, no seu palco de areia, ele não estava performando, ele só estava sendo. Ele estava ali, em sua plenitude suada, com a sua própria melodia que não precisa de filtros nem de roteiro. Ele não escondia o cansaço nem a luta diária. Ele mostrava a verdade do seu ofício e nela irradiava uma autenticidade que os turistas, em sua busca por um ideal pasteurizado, jamais conseguiriam emular. Ele não tinha medo da sua sombra, da sua parte mais crua, da sua labuta. Ele a carregava com uma dignidade que transformava o simples ato de vender mate em uma sinfonia de existir. E os turistas, com seus sorrisos ensaiados para a câmera, estavam talvez fugindo da própria paisagem particular, daquelas verdades que residiam para além do clique perfeito. Eles queriam o mate gelado, mas, ironicamente, eles estavam mais interessados na imagem do que na refrescância genuína. Foi ali naquele banco de praça também, no muro pichado, no espelho quebrado, e depois nesse reencontro com a memória do vendedor de mate que a ficha caiu. A verdadeira alforria do eu não está em exterminar o que nos incomoda, em esconder as falhas, em fingir a perfeição. Está em abraçar a própria sombra, o nosso eu oculto, em reconhecer a bagunça que somos e nisso encontrar uma liberdade que é leve, que é real,
que tem um sabor agridoce da verdade. No fundo, a vida é uma praia, e a gente pode escolher ser o turista que posa para foto, vendendo uma felicidade que não habita no peito, ou ser o vendedor de mate, que em sua entrega genuína encontra uma alegria que dispensa filtros e validações. A verdade é que a perfeição é uma prisão disfarçada de pedestal, e a autenticidade é o caminho para a verdadeira liberdade. Então, meus caros paradigmáticos e paradigmáticas de plantão, qual é a sua sombra que você insiste em esconder? Qual é a máscara que você está pronto para abandonar? Pense nisso, reflita e quando a resposta vier, não se assuste. A gente se encontra no próximo Paradigmas, onde a loucura de ser quem a gente é a maior sanidade. Se esse papo ressoou alguma coisa aí dentro, então curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum paradigma e compartilha com aquele amigo que precisa urgentemente dar um abraço na própria sombra. E o mais importante, deixa um comentário aqui embaixo falando sobre o impacto que é para você abandonar as máscaras e abraçar a sua verdade. Porque no fim das contas, a gente vai muito mais longe através do diálogo do que com certeza. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado. Então, pense bem sobre isso, fique bem e beba água.